Prezados alunos, saudações a todos vocês. Eu sou a professora Jocelaine e seguimos com mais um conteúdo relativo à parte de derivação. Então, hoje a gente vai ver uma técnica de diferenciação que, na verdade, ela é mais caracterizada pela forma da função, né, que são as funções definidas implicitamente. Então, para essas funções que são definidas implicitamente, nós temos uma maneira específica para derivar essas funções. Nem sempre, né, as funções definidas implicitamente, elas podem ser definidas explicitamente, tá? Porque se elas puderem ser definidas explicitamente, você pode utilizar algumas das técnicas já utilizadas ou outras técnicas de derivação que nós temos na literatura. Mas algumas funções, né, como são os exemplos que eu citei aqui, o exemplo 12, são 3 exemplos, são casos aí de funções que você não consegue colocar, definir o y, por exemplo, explicitamente em função de x, tá? Em nenhum dos casos. Então, para essas funções, nós precisamos de uma técnica adequada para poder calcular, para poder obter a derivada. Okay? A derivação implícita é uma derivação muito utilizada. Vocês vão ver depois também lá na disciplina de equações diferenciais que novamente a gente vai chamar essa derivação para poder calcular algumas derivadas lá na parte de equações diferenciais. Então, uma função definida implicitamente é aquela função que você não tem o valor explícito de y em função de x ou de y em função de t, tá? Às vezes é possível colocar explicitamente, mas você pode mesmo assim escrever a função implicitamente. A questão é que, independente de você conseguir definir a função explicitamente, né, ou não, você pode aplicar uma técnica para calcular essas derivadas, tá? Vocês vão ver também lá na parte de logaritmos, das derivadas de funções logarítmicas, que a gente vai utilizar bastante essa técnica aí. A gente vai transformar uma função utilizando a técnica logarítmica e depois vai aplicar a derivação implícita. Tá? Então, nós temos aqui essa primeira função definida implicitamente, tá? Essa segunda função aqui também e a terceira também, todas elas definidas implicitamente. E então a gente vai ver como derivar funções, essas funções ou funções desse tipo aqui, tá? Como que a gente deriva as funções implicitamente? Quando a gente deriva implicitamente, lembra que até agora a gente começa sempre dy dx igual a alguma coisa, tá? Nas derivadas definidas implicitamente não é assim que a gente faz, a gente deriva a equação inteira, tá? Toda vez, coisas importantes que você precisa saber aqui. Toda vez que você for calcular a derivada implicitamente, você tem que deixar bem claro a derivada de quem em relação a qual variável que você está calculando a derivada. Você pode calcular uma derivada de y em relação a x ou uma derivada de x em relação a y. Né? Você pode inverter as ordens das derivadas aqui, tá? Então, sempre é importante deixar bem clara a derivada de qual função em relação a qual variável você está querendo calcular a derivada, tá? A regra diz o seguinte, ó, como a função está definida implicitamente, a princípio você não sabe quem ela não está definida explicitamente. Então, quando você for calcular a derivada dela, neste caso aqui, eu utilizo a regra da potência e deixo a derivada do argumento, isso aqui é como se eu fosse calcular uma função composta, tá? Fosse calcular a derivada de função composta. Então, eu aplico a regra da cadeia e deixo indicada a derivada de y em relação a x. Por que eu deixo indicado? Porque y está definido implicitamente, eu não sei quem ele é, então eu não posso calcular a derivada dele, eu deixo indicado, tá? Aqui eu coloquei a igualdade só para representar notações diferentes que podem aparecer aqui no cálculo diferencial. Vamos para o primeiro exemplo, que isso vai ficar um pouco mais claro, tá? Então, eu vou utilizar a diferenciação implícita para calcular as derivadas de algumas funções. Então, vejam, a primeira equação que eu dei aqui, que eu forneci para vocês, é xy igual a 1, e eu quero calcular a derivada de y em relação a x, tá? Nesse aqui, você poderia colocar explicitamente, mas eu não quero calcular explicitamente, eu quero calcular do jeito que está aqui, tá? Então, vejam o que eu fiz aqui, ó. Ao invés de escrever dy dx, eu
eu escrevi que eu vou calcular a derivada disso aqui. E eu tenho que calcular, então, a derivada do lado esquerdo e a derivada do lado direito. Quando eu calculo a derivada do lado esquerdo, vejo que eu tenho x vezes y, são duas variáveis. Portanto, é a multiplicação de funções. Provavelmente o y depende de x. Então, você tem a multiplicação de duas funções de x, você tem que aplicar a regra do produto para derivadas. Então, a primeira vezes a derivada da segunda, como eu não sei quem é y, eu vou deixar indicado, dy dx, mais a segunda vezes a derivada da primeira. A derivada de x em relação a x, a gente sabe que é 1. Por isso que ficou x dy dx, mais aqui ficou somente o próprio y, porque essa derivada aqui vai ser igual a 1. E a derivada de 1 em relação a x é 0. Tá? Agora sim, eu posso isolar esse termo, né? Eu passo o y para lá com a operação inversa, e depois o x passo, tá multiplicando, passo dividindo também a operação inversa. Eu obtive essa expressão que está aqui, tá? Então, calculei. Só que aqui tá errado, tá? É igual. Esqueci, coloquei menos, mas é um sinalzinho de igual. Próximo exercício. 5y ao quadrado mais seno de y igual a x ao quadrado. E eu quero também calcular a derivada de y em relação a x dessa função aqui que está definida implicitamente, tá? Implicitamente porque você não tem aí explicitamente quem é o valor de y em função de x, tá? Então, eu vou calcular a derivada de toda essa expressão aqui, e isso significa que eu vou calcular a derivada do lado esquerdo e do lado direito. Aqui eu tenho a derivada de uma soma, que é a soma das derivadas. Então, vai ficar 2, regra da potência, né? 2 vezes 5, que vai ser 10y. E eu tenho que derivar o argumento, derivada de y em relação a x, que eu sempre tenho que deixar indicado, porque eu não sei quem é o meu y, né? Então, não tem como você calcular essa derivada. É justamente quem você está buscando, tá? Seno de y é cosseno, como tem um y aqui, é derivada do argumento, que é dy dx, também deixa indicado. E do lado direito, 2x vezes a derivada de x em relação a x, que é 1, tá? Então, isso aqui vai resultar nessa expressão que temos aqui. Como eu tinha dy dx nas duas, eu coloquei em evidência e só passei dividindo para isolar o dy dx, obtendo essa expressão que eu tenho aqui, tá? Próximo exemplo, então, y na terceira igual, aqui eu tenho uma função quociente, tá? Do jeito que está aqui, eu teria que aplicar a regra do quociente no momento de derivar essa parte aqui, tá? Mas algo que a gente pode fazer de interessante, façam sempre, que vocês acharem conveniente, é fazer algumas multiplicações antes, é organizar um pouquinho. Veja que para derivar isso aqui, né, eu quero a derivada disso aqui, eu posso pegar esse elemento que está aqui dividindo e passar para lá multiplicando, né, operação inversa, tá? Continua a derivada, porque eu não derivei, eu só estou mexendo só estou organizando a minha expressão. Esse y, propriedade distributiva, passa multiplicando e eu tenho essa expressão aqui. Vejam que essa expressão aqui é muito mais simpática para eu aplicar a derivação implícita do que aquela lá, tá? Então, eu vou aplicar a derivada implícita nessa expressão aqui. Veja que aqui eu não derivei nada, tá? Eu só reorganizei a expressão. Então, derivar esta aqui é a mesma coisa que derivar esta aqui, tá? Só que ela vai ser um pouco mais simples. Y na terceira vezes x é uma multiplicação, então tem que aplicar a regra do produto. A derivada da primeira é 1, né? E a derivada de x em relação a x é 1. Então, fica 1 vezes, conserva a segunda, y na terceira, mais, vou derivar a segunda, 3y ao quadrado vezes dy dx, vezes o x, tá? Conservei a primeira. Aqui é derivar direto, né? A derivada da soma é a soma das derivadas. Tenho que escrever a derivada do argumento. Igual x menos y, a derivada de x em relação a x é 1, e a derivada de y em relação a x fica indicado, tá? Agora, é só você reorganizar, passa esse elemento para cá, junta quem tem dy e dy dx, e quem não tem aqui passa para o outro lado. Então, isolando o dy dx, nós temos essa expressão que está aqui. Vocês podem fazer, eu omiti um passo aqui, mas vocês tranquilamente chegam nessa expressão que está aqui, ok? O próximo exercício é um exercício bem interessante, tá? Eu não sei se ele tá
na lista de exercício, mas se tiver, ele já está resolvido aqui, tá? Encontre os valores de A e B da curva de equação x ao quadrado y mais, aqui tá errado, depois aqui tá certo, tá? X ao quadrado y mais AY ao quadrado igual a B, aqui é o mais, tá? De forma que o ponto 1 e 1 esteja no gráfico dessa curva e que a reta tangente em 1 e 1, a reta tangente neste ponto aqui, tem a mesma inclinação dessa reta aqui, tá? Então, são bastante informações que nós temos que colocar aí na resolução para encontrar os valores de A e B dessa equação aqui, tá? Então, nós queremos uma reta tangente a esta curva aqui está correto, tá com sinal de mais, no ponto, e que tem a mesma inclinação dessa reta aqui. Então, vamos calcular a inclinação da reta tangente a esta curva aqui no ponto e igualar a menos 4/3, porque menos 4/3 é a inclinação dessa reta aqui, é o coeficiente angular, tá? Para obter a inclinação da reta tangente a essa curva, aqui também tem o sinal de mais, tá errado, vamos calcular a derivada dessa expressão aqui, que essa expressão aqui está definida implicitamente, então nós vamos calcular a derivada implicitamente. Eu vou calcular a derivada do lado esquerdo e do lado direito. Aqui é a regra do produto, então eu tive que resulta neste elemento que está aqui, e aqui é a derivada, é só dessa parcela aqui, que está indicada neste elemento aqui. A derivada de B, A e B são constantes, tá? Então a derivada de B em relação a x é zero, por isso que zerou aqui do outro lado, tá? Isolando dy dx, então a gente tem essa expressão aqui, ó, tá? Que nos dá a inclinação das retas tangentes a esta curva aqui, ó, tá? Para qualquer ponto. Mas se você aplicar no ponto 1 e 1, que é o exercício que nós estamos resolvendo aqui, então você vai ter esse elemento aqui, tá? Exatamente neste ponto, nós queremos que a reta tangente, a curva neste ponto aqui, tenha a mesma inclinação dessa aqui, ó, né? Que é menos 4/3. Então, a gente vai igualar. Quando a gente igualar os dois coeficientes angulares aqui, a gente vai obter o valor de A, que é o A vale 1/4, tá? E o único elemento que falta a gente encontrar ainda é o B. Para isso, a gente vai substituir o A e o ponto naquela nossa expressãozinha lá na equação que foi dada no exercício, tá? Substituindo o x vale 1, o y vale 1 e o A vale 1/4, a gente encontra o valor de B. E o B é igual a 5/4, certo? Então, encontramos o valor de A e B, de forma que a reta tangente a esta curva neste ponto tem a mesma inclinação dessa reta aqui, tá? Então, isso é válido somente para esses valores aqui, os valores A e B, tá? Se você quiser calcular isso em outro ponto, aí você tem que fazer novamente a verificação aqui para outro ponto, ok?